Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um anime da temporada. Mais um aí que eu acho que vai ser meia bomba, porque essa temporada aí vai estar fraca, tá? A não ser pelo One Punch Man, né? Que não tem como ser ruim. Então, bora pra mais um resumo aí. Se você puder, deixa o like e se inscreve. Vamos lá. Hoje é o dia da cerimônia de despertar de classes de trabalho das crianças da vila. E todo mundo tinha expectativas altíssimas em relação a Arrow, já que a sua mãe era uma espadachim lendária e seu pai um arquimago poderoso. Então a lógica era que ele ia ganhar uma classe incrível. Mas quando chega a vez dele de ser abençoado pelo sacerdote, em vez de aparecer uma visão com o título da classe, tudo que ele vê é um branco. O sacerdote fica pasmo, porque isso quase nunca acontece. Em casos assim só pode significar uma coisa: o nosso prota tá perdido, condenado, desempregado para sempre. As classes são bênçãos que permitem que a pessoa se especialize numa profissão e ganhe habilidades para crescer, ou seja, algo muito importante. A família inteira tinha passado a manhã inteira praticando com o Arrow, achando que ele ia receber uma classe lendária. Dá pra imaginar o choque quando viram que ele seria sem classe. Mesmo assim, eles continuam amando o garoto. Então já começam a cancelar os planos de aposentadoria e dizem que ele pode viver de boa no porão da casa pro resto da vida, se ele quiser, é claro. Só que o nosso prota não tem nenhum interesse em virar um morador de porão. Todo mundo acha que ele vai acabar virando um vagabundo por não ter classe, mas ele mesmo não vê isso como um grande problema. Claro, teria sido legal ganhar uma profissão que o deixasse forte de imediato, mas ele já vem treinando espada com a mãe há anos, e o fato dela ainda não ter matado ele sem querer com a sua força absurda deve significar que ele realmente está ficando melhor. Por isso ele não deixa se abalar, mesmo que leve muito mais esforço para chegar ao nível dos outros. O nosso prota está disposto a continuar tentando até ficar tão forte quanto os pais. A sua família fica feliz em ver que ele não perdeu a esperança e começa a encher ele de elogios, dizendo que ele ainda vai se tornar um cara famoso no futuro e dar para um cara legal. O Arrow agradece o carinho, mas ele já quer voltar pro treino. Então ele segue sozinho pro campus. Lá ele ouve um barulho de espadas se chocando e vai ver o que tá acontecendo. Então encontra dois garotos da vila testando suas novas classes de espadachim em um duelo. Logo um deles percebe que o nosso prota tá observando de longe e pergunta o que ele tá fazendo ali, já que aquele não era lugar para um fracassado sem classe. O Aaron responde que não existe nenhuma regra proibindo ele de treinar por ali, então só queria praticar em paz. Os garotos pareciam realmente decididos a mostrar quem mandava pro Aaron, então eles dizem que vão ser legais em mostrar pra ele do que alguém com classe é capaz. Nisso os dois voltam a lutar na frente dele. A técnica deles é ridícula, mas ele reconhece que é curioso ver como as habilidades de espadas funcionam de verdade. A primeira skill que qualquer pessoa com a classe de espadachim recebe se chama esgrima básica e permite balançar uma espada de forma decente, mesmo sem nunca ter pegado numa na vida, o que claramente era o caso daqueles dois. Nisso Aaron pensa que talvez ele consiga treinar bem se lutar contra eles, então ele interrompe e diz que gostaria de duelar. Os garotos ficam ofendidos só de pensar que um sem classe teria chance contra eles. Mesmo assim eles aceitam o desafio, mas antes um deles pergunta se o Aaron tem a sua proteção divina. Essa bênção é algo que todo mundo nasce tendo, uma espécie de escudo que absorve dano até certo ponto. O Aaron confirma que tem, e os meninos ficam aliviados, já que isso significa que eles não precisariam se preocupar em matar o garoto sem querer. O primeiro parte pra cima do Aaron, certo que o esmagaria de cara, mas para sua surpresa o nosso prota se mantém firme, sem abrir nenhuma brecha em sua defesa. Desesperado, o menino chama o amigo para atacarem juntos, mas o nosso prota percebe a jogada e desvia a tempo. Nem foi difícil de prever, já que o segundo gritou no meio do ataque surpresa. Mesmo assim, o Aaron vê ali uma boa oportunidade de se testar contra dois ao mesmo tempo, então ele avança contra eles. Em poucos segundos, os dois já haviam sido derrubados. Foi até mais fácil do que ele pensava. Qualquer pessoa sensata aceitaria a derrota, mas os garotos insistem que não valeu. Nesse momento aparece um moleque ruivo e manda os dois pararem de choradeira, lembrando que em um campo de batalha real não existem segundas chances. Os outros não discutem com ele, o que mostra que era alguém respeitado. Nisso ele se aproxima do Aaron e admite que para um sem classe a sua habilidade com a espada era impressionante, mas avisa que só venceu porque enfrentou dois fracos. Logo os meninos revelam que o ruivo é filho do Capitão Evans, o chefe da guarda da vila. O Aaron reconhece o Evans, já que o homem às vezes aparecia na sua casa para pedir ajuda à mãe dele em caçadas contra demônios, mas olhando bem, o garoto não parecia em nada com o capitão. Então por um instante o nosso prota quase solta a piada de que devia ser
ser adotado, mas ele decide não cutucar na ferida. O Ruivo estava ali por orgulho. Todo mundo dizia que a mãe do Aaron era mais forte que o seu pai, e ele não aceitava isso. E para provar o contrário, ele treinava todos os dias desde que despertara sua classe há um ano atrás, e já dominava as técnicas intermediárias da espada. Ele acreditava que os filhos herdavam as habilidades dos pais, e queria mostrar que Evans era o verdadeiro mais forte. O Aaron, porém, rebate dizendo que isso não fazia sentido nenhum, e que ele só estava irritado porque a sua mãe era mesmo mais forte do que o pai do Ruivo. Mas como nunca recusa um bom desafio, ele aceita o duelo. Os dois começam a trocar golpes em alta velocidade, deixando os outros garotos de boca aberta. O Aaron consegue acompanhar bem, embora perceba que o Ruivo era realmente mais forte do que os anteriores. Ainda assim, a raiva do garoto atrapalhava sua concentração. Em um momento de descuido, após um golpe amplo, ele ficou totalmente exposto. O Aaron aproveita e avança, mirando no seu pescoço, mas no último instante, o Ruivo ativa uma habilidade especial, o corte duplo. O primeiro golpe é bloqueado por Aaron, mas o segundo acerta em cheio seu abdômen, lançando-o contra a parede de tijolos. Apesar disso, o Ruivo fica surpreso dele ter bloqueado o primeiro ataque naquela distância. No fim, porém, o Aaron estava caído, e o Ruivo declara vitória. O Aaron pede uma explicação, e ele explica que o corte duplo é uma skill que permite desferir 2 ataques em um só movimento, e reconhece que o Aaron lutou muito melhor do que esperava, mas reforça que alguém sem classe nunca poderia superar uma habilidade dessas. Só que o Aaron leva isso como desafio pessoal, e promete encontrar uma forma de vencer. Dias depois, a sua irmã tenta acordá-lo, mas ele ignora, já que não é muito fã de manhãs. Ela ameaça beijá-lo no rosto se ele não levantar, e isso é o suficiente para fazê-lo sair da cama. Durante a refeição, perguntam se ele pretende continuar o seu treinamento especial, e ele confirma, mesmo com a irmã tentando convencê-lo a descansar um pouco. Mas o Aaron não queria parar até ficar mais forte. No quintal, a sua outra irmã mostra um baú cheio de espadas quebradas, todas destruídas por ele no treino. Isso prova o quanto estava se esforçando, e na opinião dela, era melhor deixá-lo seguir nesse ritmo. Enquanto isso, na floresta, o Aaron testava sua versão própria do corte duplo, que finalmente havia dominado. Depois de analisar cada detalhe do golpe do Ruivo, ele conseguiu replicá-lo à sua maneira. Um Goblin que assistia escondido decidiu atacá-lo sozinho, e o Aaron o derrota em segundos com um corte no peito. Logo em seguida, ele ouve um rugido de um monstro enorme, e está prestes a recuar para pedir ajuda, mas o grito de uma criança muda sua decisão. Ele corre até o local e encontra o Ruivo, gravemente ferido e preso contra a árvore por um Goblin. Esperando o momento certo, o nosso prota desfere um corte duplo no monstro e o mata na hora. Depois ajuda o Ruivo a se recuperar com água benta. Aliviado, o moleque agradece, mas logo pergunta como ele conseguiu usar aquela técnica, e o Aaron explica que apenas observou bastante, pegou o padrão e reproduziu. Na verdade, ele até deveria agradecer ao Ruivo por ter usado tanto golpe contra ele, o que facilitou muito a sua aprendizagem. Chocado, o Ruivo ainda insiste que a sua versão com a skill era ainda mais forte, então desafia o Aaron para outro duelo ali mesmo. Os dois se enfrentam novamente, e o Aaron não só consegue igualar o corte duplo, como ainda adiciona um terceiro golpe, pegando o rival desprevenido. O Ruivo fica no chão atônito, enquanto nosso prota sai confiante, sabendo que havia superado o garoto. Dias depois, durante o jantar, a sua família comenta que o filho de Evans partiu para Breia, a cidade das espadas, para treinar. O Aaron desconfia que a sua derrota foi o motivo, mas a ideia de uma cidade inteira dedicada a espadachim soa tentadora. Alguns anos depois, o nosso prota resolve pegar uma carroça que estava indo em direção a Brésia. Dentro dela, ele acaba conhecendo um homem e uma mulher que também estavam a caminho. O cara era um bárbaro e a garota usava espadas duplas. Ela logo sugere que eles formem uma dupla, mas o bárbaro recusa na hora, dizendo que odeia trabalhar com gente que usa roupas chamativas para lutar. Nisso, a guria fica ofendida e retruca que a classe dela é baseada em velocidade e esquiva, então ela não precisa de armadura pesada. Além disso, o vestido ajuda, já que a maioria dos oponentes fica distraído encarando ela aí, mano. Vocês sabem por que motivo. Os dois estão prestes a começar uma briga feia, mas o motorista interrompe e pede um favor. Já que eles têm classes avançadas, eles podiam dar uma ajudinha agora, porque a situação complicou. Nisso, quando eles olham para frente, eles percebem que o caminho está bloqueado por uma horda de orcs e não tem como desviar. O bárbaro então já entra em desespero, já que só um grupo inteiro daria conta de tantos orcs, e ele sabe muito bem que não tem condições de lutar sozinho. A garota também não pensa duas vezes e já sai correndo, sem nenhuma intenção de arriscar a pele pelos outros. Parecia então que todo mundo da carroça estava condenado, até que o nosso prota entrou em ação. Ele salta do veículo e começa a enfrentar a horda, derrubando os orcs um atrás
do outro. O motorista então fica impressionado porque ele reconhece a habilidade que o Arrow usou, o passo do relâmpago, uma técnica super versátil, mas praticamente inútil quando o usuário é cercado. Ele então se pergunta qual é o plano do Arrow nessa situação, mas à medida que os orcs se aproximam, o Arrow começa a girar o corpo e aplicar cortes rápidos e precisos, e o motorista não acredita no que vê. Aquele era o baile da espada, uma habilidade exclusiva da classe Princesa da Espada, que só pode ser obtida por mulheres. Pouco depois, o nosso prota finaliza o Rei Orc com uma estocada na cabeça, acabando com a batalha, e todos ficam aliviados e agradecidos. De volta à carroça, o garotinho que estava atrás pergunta a Arrow qual era a sua classe, já que as suas técnicas eram incríveis, mas a surpresa vem quando ele revela que não tem nenhuma. 5 anos antes, quando Arrow aprendeu sozinho o golpe das lâminas gêmeas, a mãe dele quase não acreditou. Ela estava convencida de que o filho seria um fracasso sem classe, mas o Arrow explicou que conseguia aprender habilidades apenas com o treino e esforço. Na época, ele até pediu para a mãe ensinar algumas técnicas da Princesa da Espada para ver se ele conseguia reproduzir, e também contou que queria treinar um tempo em Breia, mas a mãe dele mal prestou atenção. Ela estava ocupada demais comemorando que o filho não seria um inútil afinal. No presente, a carroça chega aos portões de Brésia, e o motorista acorda o nosso prota e avisa que eles chegaram ao destino. A cidade estava cheia de espadachins e classes avançadas, então o garoto poderia aprender bastante ali. Antes de sair, o Arrow pergunta se o motorista também tem uma classe avançada. O homem tenta desconversar, dizendo que é só um motorista, mas é óbvio que não é verdade. Alguém comum não teria reconhecido tão facilmente as técnicas que o Arrow usou. No fim, o homem admite que é um cavaleiro sagrado, mas que de vez em quando trabalha como cocheiro para fugir das lutas constantes do cargo. Ele ainda dá um conselho, já que é a primeira vez do Arrow numa cidade grande, ele devia se juntar a uma guilda o quanto antes. A mesma história de sempre, né? Ele só recomenda que o nosso prota tenha cuidado com a escolha, porque há algumas guildas bem problemáticas por aí. Depois que o motorista parte, o nosso prota segue para procurar uma guilda. Muitas estavam recrutando, mas ele queria escolher a melhor. De repente, uma garota loira se aproxima por trás tentando esbarrar nele de propósito, só para puxar conversa, mas o Arrow desvia sem esforço e ela acaba caindo de cara no chão. Incrédula, ela logo pensa que se ele conseguiu evitar sem nem olhar, esse cara deve ser mesmo talentoso. Ela então se levanta e faz uma proposta. Ela quer que ele entre no seu grupo e até mostra um contrato de inscrição, mas o nosso prota recusou na hora. Ele até queria uma guilda, mas se ela precisa de truques desesperados para recrutar, então a guilda dela deve ser bem ruim. E ele tava certo, mano. Mesmo assim, a guria insiste e chega a oferecer um encontro se ele aceitar, mas o nosso prota já corta ela aí, mano, dizendo que ela é tão reta quanto a irmã dele e por isso não tem interesse. E antes de ir embora, na cara de pau ele pede que ela indique uma guilda que preste. A guria fica irritada, mas é generosa, então ela fala que a melhor guilda é a Black Blade, que fica logo ali. O Arrow segue a dica e encontra a sede, mas a fila para se inscrever é enorme. Quando chega a sua vez, o atendente explica que é preciso ter uma classe avançada para fazer o teste de aptidão. O Arrow diz que é sem classe e o cara já cai na gargalhada, expulsando ele da fila e chamando o cara de perdedor. Ele tenta em outras guildas, mas o resultado é o mesmo. Todos verificam a sua carta de status e o rejeitam. A esperança então renasce quando ele lembra da carta de recomendação que a mãe dele deixou. Se ele levasse ao antigo grupo dela, ele poderia ter uma chance. Nesse momento, a loira aparece de novo insistindo que ele entre no time dela, quase de joelhos de tanto desespero. O grupo dela estava prestes a ser dissolvido por falta de membros, mas o nosso prota continua negando, mano. A guria no desespero chega a se oferecer para lamber a sujeira das botas dele se ele aceitasse. Porém, quando olha pra cima, o nosso prota já tinha ido embora e a multidão em volta ria da cena. Mais tarde, o Arrow segue andando até chegar perto da guilda antiga da sua mãe, mas não tem certeza de qual prédio é. A loira aparece de novo e convida o cara para conhecer o grupo dela, dizendo que era ali pertinho. Ele olha e fica surpreso. O prédio parecia bem estruturado. Ela então explica que o nome do grupo dela é Dragonfang, mas que estava em decadência. Já foram uma guilda famosa, mas hoje eram considerados os mais fracos. Mesmo assim, ela acreditava que poderia voltar ao topo. O nosso prota fica chocado, porque esse era exatamente o nome da guilda da mãe dele. Já que isso é uma coincidência, entanto, ele resolve ouvir a proposta dela e entra. Lá dentro, ela leva ele até uma sala de espera, mas lá encontram o pai dela totalmente acabado. O homem olha para o Arrow e diz que ele não deveria perder tempo ali, pois a guilda já era, e sai antes que a filha pudesse falar alguma coisa.
A garota explica que o pai já foi um dos melhores espadachins de Breya, mas depois que perdeu um braço nunca mais foi o mesmo. O Eren poderia facilmente desistir depois de ver o estado do líder, mas ao contrário, mano, ele diz que ainda quer entrar, afinal nenhuma outra guilda iria aceitá-lo mesmo. A garota fica feliz e logo entrega um contrato para ele assinar. Com isso, o nosso prota se torna oficialmente membro da Dragon Fang. Só então ela percebe que nem perguntou a classe dele, e quando olha a ficha e vê sem classe, ela pensa que é piada, mas o Eren mostra o cartão como prova. A guria logo fica em choque e logo ameaça que ele anule o contrato, já que nenhum grupo quer um sem classe. O problema é que sem um membro útil, eles nunca venceriam o torneio e não teriam como pagar as dívidas. Nesse momento, outra integrante entra na sala, a Lena. Ao ouvir que o novo novato era sem classe, ela percebe de quem se trata. Eren não a reconhece de imediato, mas a Lena lembra ele. Eles treinaram juntos na vila. Ele insiste que nunca treinou com uma garota, só com o filho do Capitão Evans, mas a Lena corrige. Evans nunca teve um filho, apenas uma filha, que era ela. Então o nosso prota entende a confusão. Ele logo pede desculpas, dizendo que ela mudou bastante, enquanto fixa o olhar, você sabe onde, mano. Esse cara eu não sei não, mas é safado, mano. A Lena fica corada, mas ainda assim o desafia para uma luta, já que treinou por 5 anos para superá-lo. Nisso os dois vão até o campo de treino e o duelo começa. A Lena lança um corte duplo e o Eren tenta revidar com a mesma técnica, mas ainda assim leva o golpe. Ela explica que embora ele copie suas habilidades, ela ficou muito mais forte esses anos, mas o nosso prota também evoluiu, e com um movimento veloz ele deixa apenas um pós-imagem e esquiva, revelando a técnica de espada da sombra suprema. Agora a Lena não consegue nem encostar nele. O Eren contra-ataca e a derruba, vencendo então a luta. A Lena tenta disfarçar, mas desaba chorando quando sai dali. Ela não acreditava que mesmo depois de tanto treino, ela ainda seria inferior a ele. O Eren e a loira decidem dar um tempo para ela se acalmar, então voltam para a sala principal. Lá o nosso prota pergunta mais sobre a situação da guilda. Resumindo, mano, eles estavam endividados e precisavam vencer o próximo torneio para pagar tudo. O problema era que precisavam de 3 membros e só tinham 2 pessoas fixas até agora. O Eren concluiu então que apesar da desvantagem, dava para encarar. Afinal, ele gostava de um bom desafio. Na manhã seguinte, o Eren acorda e se reúne com a Lena e a Lilia para discutir os próximos passos da guilda. Agora que todo mundo tá presente, a Lilia anuncia que a Dragon Fang finalmente tem 3 membros, o suficiente para participar da batalha em equipe. Então, eles vão entrar no torneio da guilda, que acontece nesse fim de semana. Ela explica que o campeonato é no formato de eliminação 1 contra 1, e cada equipe pode ter no máximo 5 pessoas. A Lena fica meio preocupada, mano, já que eles vão apenas com 3, mas a Lilia garante que não vai ser tão difícil, afinal ela e Helena são rank B, então contanto que eles não peguem o adversário rank A tá tudo certo. É a primeira vez que o nosso prota ouve falar desse sistema de ranking, então a Lilia faz um resumo. Existem 4 níveis que medem a força dos espadachins. Entre os 500 de Brésia, só 20 são rank A, enquanto Lena e Lilia estão no rank B. O Eren ainda não tem classificação, mas como venceu a Lena, a Lilia deduz que ele deve ser pelo menos rank B também. Ou seja, se eles não tiverem azar no sorteio de partidas, tem uma boa chance de vencer. Falando nisso, os confrontos já devem estar no quadro de avisos do Coliseu, então a Lilia decide ir lá para conferir. Enquanto isso, a Lena se levanta para treinar até a Lilia voltar, mas o Eren a chama de volta. Ele quer pedir um favor. Ele pergunta se além da força bruta, ela tem alguma outra habilidade. A Lena responde que sim, uma chamada Guts, que basicamente faz a proteção divina dela durar bem mais tempo. O Eren então pensa um pouco e conclui que essa habilidade seria perfeita para ele em combate, então ele pede para a Lena bater nele repetidas vezes. Ela fica vermelha na hora, achando que ele tá sugerindo algo meio indecente, mas ele explica que não é nada disso, mano. Sai pra lá, sua pervertida. Ele quer apanhar porque acha que o Guts é uma habilidade ligada à resistência. O melhor jeito de aprender seria aguentando pancada sem usar proteção divina. A Lena o chama de maluco, já que todo mundo sabe que habilidades são bênçãos da deusa, ligadas à sua classe. Mas o Eren lembra que ela mesma já ouviu copiar técnicas de lâmina dupla e sombra, então por que essa também não? Pra provar, ele pede para ela emprestar a espada. A Lena entrega, mas não entende o que ele vai fazer com aquilo. A espada dela é feita sob medida e pesa 5 vezes mais do que o normal. Impossível de manejar sem habilidade de força bruta. Só que o nosso prota prova o contrário. Ele desembanha e balança a lâmina como se fosse leve. A Lena fica chocada e a Sophie acha que embora a habilidade de força bruta deixe alguém mais forte, treino pesado também faz diferença. E o nosso prota treina há anos. Reconhecendo que estava errada, a Lena aceita ajudá-lo, mas avisa que se for para bater nele,
ele, ela não vai pegar leve. Pouco depois, a Lilia volta correndo com más notícias. Eles vão enfrentar a Black Bait Guild, e os caras têm 8 membros rank A. Mesmo assim, a Lilia continua confiante, só que enquanto discursa, percebe que a Lena tá literalmente descendo o braço no Errol. Ela se defende, dizendo que foi ele quem pediu, e mesmo todo machucado, o nosso prota só pergunta o que tem pro almoço. Nisso chega o dia da competição, e quando o grupo chega ao Coliseu, houve gente comentando que o Dragon Fang deu azar de cair contra a Black Bait. Dizem que o Dragon Fang já foi uma das melhores guildas, mas ninguém quer apostar neles. Todo mundo tá apostando na Black Bait. Lilia logo se irrita, mas Lena segura para evitar mais confusão. O Errol, por outro lado, nem liga se acreditam nele ou não, só fica surpreso ao saber que dá para apostar nas lutas. A Lena então explica que as partidas do Coliseu sempre tem apostas, e as chances deles são de 20 contra 1. A Lilia fica logo braba, mas vê isso uma chance de ganhar dinheiro, já que se perderem, a guilda tá ferrada de qualquer jeito. Então ela decide pegar outro empréstimo usando o prédio da guilda como garantia para apostar em si mesma. E nesse momento, o Errol finalmente entende como essa guilda ficou tão endividada. É muita falta de competência, mano. De repente, como sempre, nada de surpresa, o homem começa a rir atrás deles. É Jorge, o mestre da guilda da Black Blade. Ele diz que só veio desejar sorte, já que é triste ver um antigo rival cair tanto, e ainda provoca dizendo que ouviu falar que eles aceitaram um sem classe no grupo. A Lilia logo rebaixa dizendo que isso não é da conta dele, mas Jorge admite que manipulou o torneio para garantir que lutariam entre si. Segundo ele, isso até ajuda a Dragon Fang. Enfrentar uma guilda famosa vai atrair atenção e pode render uma boa grana se conseguirem vencer, o que ele duvida muito. Logo então chega a hora do grande evento. O Errol e os outros entram na arena. Ele percebe que Jorge nem vai lutar, o que faz ele achar que talvez o cara esteja pegando leve, mas Lilia e Lena explicam que o time da Black Blade está cheio dos melhores rank A. Vai ser uma batalha dura, e isso só anima o Errol, já que ele quer ver novas habilidades. Nisso a Lilia lembra que o futuro da guilda depende dele, então é bom levar a sério. O primeiro oponente é Gil, um duelista ágil. Quando o narrador anuncia Errol como sem classe, o público começa a murmurar. Ninguém acredita que um cara assim tenha coragem de competir. Gil se sente insultado de ter que enfrentá-lo. Nisso, assim que a luta começa, o Gil usa um golpe rápido e atravessa o peito de Errol, ou assim parece, até perceber que era só uma imagem criada pela habilidade de sombra. Ele tenta se adaptar, mas comete um erro. Acha que o Errol só consegue usar 3 clones. Depois de eliminar os 3, ele baixa a guarda e leva o golpe final. Gil cai desacordado e o público vai à loucura. Lilia e Lena sabiam que o nosso prota era forte, mas não esperavam que ele vencesse com tanta facilidade. O público logo fica chocado, e o Errol só consegue pensar em como não conseguiu entender direito a técnica de estocada do Gil, algo para treinar depois. O segundo adversário é um espadachim de 2 lâminas, mas o nosso proto derrota com um golpe só. O terceiro é um bárbaro. Ele tenta surpreender o Errol com um chute, mas o nosso prota desvia e o finaliza com um corte no pescoço. Lena mal acredita que ele derrotou 3 rank A seguidos, e a Lilia já sonha que ele vença todo sozinho. O quarto inimigo é um portador de escudo, com uma defesa absurda. Ele acusa o Errol de mentir sobre ser um sem classe, mas o nosso prota responde que isso é tudo fruto do bom e velho muito esforço. O cara logo ri, dizendo que esforço nunca vence uma classe, até tomar um chute e perder o escudo. Surpreso, ele reconhece o golpe, e Errol explica que copiou o bárbaro anterior, pega o escudo do chão e o nocauteia usando a própria técnica dele. Esse cara é brabo, mano, nosso prota é brabo, tá? A plateia então começa a desconfiar que o Errol esteja fingindo ser um sem classe, e pedem a sua desclassificação. Os organizadores então pedem ao comitê de guildas o seu registro oficial, e a narradora confirma em voz alta: sim, mano, ele é realmente um sem classes. O público logo fica em choque. A Lilia, empolgada, diz que se soubesse disso teria apostado ainda mais, e a Lena começa a se preocupar com o vício da amiga. Chega então o último oponente, Masamune, claramente o mais perigoso. Ele tenta atrair o Errol até a sua área de alcance e finalizar tudo com um golpe supremo, mas o nosso prota curioso resolve arriscar. Assim que Masamune ataca, ele some e reaparece atrás do inimigo, explicando que foi treinado por alguém ainda mais rápido. Então usa o furacão perfurante, uma técnica suprema que aprendeu com a mãe. Um único golpe e Masamune desaba. A vitória é do Dragon Fang. Lilia e Lena se olham sem acreditar que ganharam sem nem lutar. Lilia corre para abraçar o Errol, mas ele desvia por reflexo. A irmã dele fazia isso direto. A Lena também abre os braços para abraçá-lo, mas logo percebe o que tá fazendo e se afasta, bem envergonhada. O Errol diz que teria aceitado o abraço,
mas ele preferia que ela tivesse tirado a armadura antes para sentir o conforto macio. Enquanto isso, lá nas arquibancadas, Jorge assiste furioso e jura que vai se vingar da humilhação. E assim, meu mano, termina o terceiro episódio. Se você gostou, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder a próxima parte. Considere hypar o vídeo aí para ele alcançar mais pessoas e se fizer sentido para você, mano, faça parte do clube de membros para você apoiar o canal aí, mano. É bem baratinho, não vai fazer nem diferença aí no seu dinheiro. Muito obrigado para quem chegou até aqui e para eu saber que você é brabo, já comenta a palavra aí técnica, para eu saber que você leu técnica. Tamo junto e lembre-se, o Dres Animes ama você.